Nossas festas juninas nunca terminam em junho. Assim, as comidas típicas também vão além do período das festas. Acredito que você conheça e possa até saber preparar a maçã do amor. Mas todas as receitas estão abertas para receber um toque especial. A Elaine, por exemplo, faz uma versão recheada do maçã do amor. E o morango do amor? Você conhece? Pois é, hoje viemos acompanhar a preparação dessas duas delícias. Bom dia, Elaine. Bom dia. Invadimos o seu espaço aqui para aprender a preparar maçã e morango do amor. Isso. É difícil? Não, super simples. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Vamos aprender, então. Mas antes a gente precisa passar os ingredientes. O que você precisa para preparar essas duas delícias? Nós vamos precisar de 4 maçãs e de 5 morangos para essa receita. Para o recheio de beijinho, nós vamos precisar de 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 50 gramas de coco ralado em flocos. Para o recheio de brigadeiro, nós vamos precisar de 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 30 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. Para a calda, nós vamos precisar de 1 kg de açúcar cristal, 500 ml de água filtrada, 5 colheres de vinagre de álcool, 1 colher de sopa de corante em gel vermelho, margarina para untar as mãos, plástico filme para embalar as massas e palito para espetar as maçãs e os morangos. Todo mundo anotou direitinho, né? Então, você vai precisar misturar tudo aqui na panela? Isso, a gente mistura todos os ingredientes na panela antes de levar para o fogo. Tá, e são 2 recheios. Você vai preparar primeiro... Primeiro nós vamos fazer o de brigadeiro preto. Brigadeiro preto. Isso. Então tá. Primeira coisa é o leite condensado. Elaine, quando me contaram da maçã recheada, eu achei que fazia um furo na maçã e colocava o recheio dentro. É diferente, né? É diferente. Mas muita gente imagina que é desse jeito, fura a maçã e recheia. Mas o recheio é por fora, então. A gente faz o recheio, envolve a maçã, depois a maçã toda coberta com o brigadeiro, aí a gente passa na calda de açúcar. Aqui é muito importante misturar bem os ingredientes, para o brigadeiro ficar aquela massa bem lisinha. É, porque senão pode empelotar, Isso. né? Eu gosto de usar o pão duro aqui para dar uma misturadinha, mas eu gosto de finalizar usando o fouet. Que é assim, ele envolve melhor ele aí, né, os ingredientes. Melhor os ingredientes. Tá. Mas, Elaine, conta aqui pra gente, você é confeiteira desde quando? Porque tem uma cara de menina, né? Sua mãe que te ensinou a fazer? Não, na verdade, acho que foi meu segundo emprego, eu tinha uns 15 para 16 anos. Aí foi no centro culinário. E lá ela ensinava a fazer doces, bolos. E foi ali que eu me encantei por essa... Você fez um curso, então. Foi, na verdade eu trabalhava nesse lugar. E aí eu auxiliava ela na preparação dos ingredientes, nas aulas dos cursos, e aí eu fui aprendendo. Aí nisso eu fui gostando, fui aprendendo, fui começando a pegar encomenda. Aqui, ó, tem que misturar bem misturadinho, tô vendo que aí... Aqui já tá no ponto pra gente levar pro fogo. Ah, tá. Então os outros ingredientes vão ser misturados lá no fogo? Não, na verdade aqui é outra massa. Aqui vai ser a massa do beijinho. Ah, entendi. Então a do chocolate é só... É bem simples, você colocou aí. Muito simples. Agora que a gente vai levar pro fogo, vai esperar dar o ponto, que eu vou mostrar pra vocês o ponto certo, pra também não ficar um brigadeiro muito mole. E é isso, eu falei que é simples. Muito. Vamos levar lá então pro fogo? Aqui ele leva em média 8 minutos para dar o ponto correto da massa. Vai depender também da chama do seu fogão. O meu aqui é um pouquinho mais rápido porque são 2 chamas. Aqui já deu o ponto da massa que a gente precisa. Como eu vou saber que deu o ponto? Você pode pegar um pouco de brigadeiro na colher e ele tá caindo em blocos. Aí aqui a gente vai desligar. A massa pronta, a gente vai colocar ela lá no plástico filme. Agora, nós vamos colocar a massa para descansar no plástico filme. Tá, você abriu aqui uma parte dele, né? Suficiente para embalar. Você vai embalar isso, né? Despeja o brigadeiro aqui. Bem quente. Tá não quente. pode esperar esfriar, não? Não.
porque a gente deixa esfriar e vai pegando umidade. Tá, então saiu do fogo já. Saiu do fogo, já no pode plástico. jogar no plástico. Não preocupa não que depois ele vai desgrudar. Deixa eu ajudar aqui. Eu já Obrigada. vou longe aqui. Agora a gente tampa. Eu sempre cozinho o brigadeiro um dia antes e uso no outro dia. Ah, eu ia te perguntar, por que esse processo de ter que embalar a massa? Você não vai usar ela agora, então? Não vou usar ela agora. O que eu faço? Eu embalo ela aqui, deixo ela descansar, esfriar em temperatura ambiente. Quando ela já estiver fria, eu vou levar ela para a geladeira. Por quê? Amanhã, no caso, se eu for usar esse brigadeiro, eu não posso usar ele gelado. Para usar na casquinha do açúcar, a gente não pode usar nada gelado. Nem a fruta, nem o brigadeiro, nada. Então ele vai ficar de um dia para o outro? Isso. Ou então você põe de manhã tira à noite. Que aí a massa fica melhor pra gente trabalhar. Vocês vão ver que eu vou pegar ali. Aí ela não gruda na mão, fica bem maleável. Para qualquer fruta, então, você tem que fazer esse mesmo processo? Sim, eu faço assim. Entendi. Só que a gente não vai esperar, a gente tem gelada, Isso, né? já tem uma pronta. Mas antes nós precisamos, então, preparar o outro recheio. Isso. Agora é o beijinho. Isso. E é a mesma coisa? Vai pro fogo? Da mesma forma. Mistura tudo antes de levar pro fogo. Levando no fogo, mexe até dar o ponto. Depois o mesmo processo. Põe no plástico filme, deixa descansar. Outra coisa também, enquanto a gente vai preparar a massa branca, eu já vou tirar da geladeira o que a gente vai usar. Sim, porque ele tem que esquentar. Isso, que aí ele fica um pouquinho em temperatura ambiente, a gente consegue usar ele sem dar problema. Então vamos pegar a que tá gelada. Vamos pegar. Aqui, ó. Aqui já tem uma gelada. E ela fica bem durinha, Bem né? durinha. E outra coisa que não precisa ter medo, que ela descansa, Sim. ela não vai grudar no... Ah, não vai ficar melequenta, né? Aí fica melhor pra você conseguir manusear, trabalhar com ele aqui, ó. Sim. O ponto certinho. Certinho. Bom, então a gente vai deixar ele aqui reservado, porque ela vai esquentar um pouquinho, né? Enquanto preparamos aqui... Preparamos não. A Elaine prepara a massa branca, que é o recheio de beijinho. Então, agora nós vamos fazer a massa de beijinho. O processo é o mesmo. Misturamos todos os ingredientes fora do fogo. E agora é mexer aqui sem parar, até ele dar o ponto certo. Olha, aqui o beijinho já deu o ponto. Ó, passa a colher. Também tá caindo em blocos. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, levar ele lá pro plástico filme para a massa poder descansar. É aquele mesmo processo que a gente fez com a massa de brigadeiro. Vamos despejar aqui no plástico. Vai descansar ao mesmo tempo que o chocolate. Isso, mesma coisa, mesmo processo, mesmo tempo de descanso. Faz um quadradinho. Isso, tampa bem direitinho, não entra umidade. E leva para gelar. Mesma coisa, deixa descansando. A hora que ele esfriar, a gente leva para a geladeira para descansar. É geladeira, não é freezer, geladeira, né? Não pode no freezer. Mas se você quiser acelerar esse processo, pode pôr menos tempo no freezer para gelar rapidinho? Eu não coloco, porque aí a hora que a gente coloca na fruta, ela vai ficar mais úmida. Entendi, então é esse processo, tem que fazer, deixar ele esfriar aqui em temperatura ambiente, ele esfriando aí pode levar para a geladeira. Tá, então agora nós vamos utilizar o que a gente tirou da geladeira, Isso. que já está em temperatura ambiente, né? Ó, aqui ó, a massa já começa a esfriar, tá vendo? Aí ela já vai... Bom, preparados os dois recheios, chocolate e ninho. E o de Ninho não, beijinho. beijinho, né? Você vai preparar agora então a calda. Isso, agora nós vamos preparar a calda. Primeira coisa, o açúcar. E muito Que é um açúcar importante, cristal, né? aham. Aham. Tudo fora do fogo. Gente, olha, o processo é um pouquinho longo, né? Porque você tem que preparar. Mas tudo fácil de fazer. Até agora eu não vi dificuldade nenhuma. Aí se você conseguir adiantar, igual a massa já estando pronta, a massa já pronta, já fria e é rapidinho. Agora o vinagre. Por que colocar vinagre na calda? Isso aí é um segredinho. O vinagre é o que deixa a casquinha crocante. É o vinagre, É o então? vinagre. E tem que ser branco. Tem que ser branco. Por isso o indicado é o de álcool, Isso, né? aham. Agora nós vamos colocar o corante. Esse corante, ele não é líquido, né? Ele é um gel. É o corante em gel. E quem não tem o em gel? Pode usar o líquido, pode usar em pó.
O corante aqui você põe bem tranquilo. E por que você escolhe sempre esse aí, que é em gel? O gel, porque eu já acertei a cor. Ah. Aí eu consigo fazer sempre os tons parecidos. Então, os segredinhos da Elaine, né? Eu já tentei com o pó, o líquido, mas aí o tom vai mudando. Entendi. Aqui também, misturar tudo muito bem misturadinho antes de levar para o fogo. E dá uma cor bonita, hein, Elaine? Essa calda aqui, tem gente que pode colocar, se você quiser, você pode colocar glitter. Pode colocar pozinho perolado. É a hora, então, de colocar o que você quiser. Se quiser dar um charminho a mais, aqui é a hora. Misturou bem, dissolveu bem o corante, nós vamos levar para o fogo. Então, agora, fogo. Isso. Aí a gente vai levar a panela pro fogo. E depois que a gente colocar aqui, não pode mexer mais, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. Bom, Elaine, se não pode mexer, enquanto a calda está no fogo, você pode ir adiantando o processo ali, né? Isso. Enquanto a calda vai ficar aqui fervendo, a gente vai lá envolvendo as maçãs com o brigadeiro que a gente já tinha tirado da geladeira. Então, vamos lá. Bom, Elaine, enquanto a calda dá o ponto, quanto tempo mais ou menos ela fica lá no fogo? Mais ou menos uns 10 minutinhos. É rápido, então. O que você vai fazer aqui? Moldar? Agora a gente vai envolver as maçãs com o brigadeiro. Sim. Eu coloquei uma luvinha, mas se a pessoa não tiver a luva, pode só untar com a margarina. Um detalhe, gente. Como é que a gente escolhe a maçã? Você escolheu aqui a Fuji, né? Sim. Fuji ou Gala? Elas são parecidas, né? Eu gosto mais da Fuji porque eu acho ela mais macia. Gala também é parecida com a Fuji. É boa também? É boa, mas eu acho essa mais saborosa pra fazer esse doce. Então, primeiro vai ser a maçã? Isso. Aqui a gente vai tirar um pedaço da massa do brigadeiro. Tá. Mais ou menos o que quantidade? 60 gramas. Tá, que dá mais ou menos a palma da mão aqui, assim. Aqui você vai abrir, faz a bolinha. Abre. Aí o brigadeiro fica bem facinho. Tá bem firme, hein? Vamos colocar a maçã aqui e você vai cobrindo ela, que não tem segredo. Uma coisa muito importante, a maçã, gente, ela vem né? com uma cera por fora, né? Quando a gente compra ela. Tá. Então, se a sua maçã não tiver limpa... E como é que você lava? Higieniza, né? Então, a gente coloca elas de molho. É 1 litro de água para 1 colherzinha de água sanitária. Deixa lá descansando. Lá um pouquinho. Depois, pega uma bucha. Uma buchinha bem delicada. Só para lavar as frutas. E lava ela, depois a gente põe secar. Muito importante também, ela tem que estar bem sequinha. Sim, então não pode deixar com a cera que vem, que é própria da fruta. Aí tem um processo também. Tem que lavar, tem que secar, deixar ela bem sequinha, pra ter um resultado final bonito. Senão você vai passar o caramelo aqui, ele vai soltar rapidão. E a gente ter certeza que você pode comer sem medo. Sem medo, ela vai estar Sabe por quê? Vou te confessar, eu olho as maçãs e fico assim, será que ela tá higienizada? Será que tá limpinha? Muita gente fica morango no mesmo processo. E aí o morango, como ele higieniza também. Já é uma fruta que tem mais água, ele é um pouquinho mais complicado de mexer. E me fala aqui uma coisa, você faz encomendas? Você tem um ponto que você vende também, né? Tem, eu faço as feiras semanais e a gente faz encomenda também. Tá, e a maçã do amor, ela sai somente nesse período de festas juninas? Dia dos namorados? Vende mais. Mas nas outras épocas também tem gente que pede, fala, dá vontade de comer uma maçã. Ah, tá. Nas outras épocas é por encomenda. Isso, por encomenda. Agora aqui, nessa época junina, a gente leva pra feira, né? Sempre tem a pronta entrega. Todo mundo quer uma maçãzinha do amor. Agora aqui eu vou envolver com a massa de beijinho, tá? Aí que está o recheio, né? Isso. Que você faz duas camadas, uma de chocolate e uma de beijinho. Aqui não tem segredo, tem que cobrir bem a maçã. Olha, ela é bem farturenta, porque você tem que pegar um pedaço de maçã e sentir o recheio também, né? Você não... Só pra passar o... Aqui você pode fazer a massa com beijinho, pode fazer a massa sem o coco também, porque tem muita gente que não gosta de coco, assim como amendoim, né? Canjica, às vezes, tem gente que não gosta. Eu prefiro sem. Aqui agora já estão todas envolvidas.
Você já vai fazer o morango também? Já Aproveitar? vou fazer o morango. E coloca também no espetinho. Olha, esse palitinho você pode escolher, né? Talvez aquele pode usar esse, pode usar churrasco, aqui não tem. Esse é bonitinho que às vezes você pode até colocar qual é o recheio dele aqui, né? Eu também põe um lacinho, uma bandeirolinha, fica bonitinho. Aqui pode também, fica muito bom e é quase a gente não vê, que é o brigadeiro preto no morango do amor. Que a gente encontra mais com o brigadeiro branco, mas com o brigadeiro preto é mais difícil. Isso pro Dia dos Namorados é bom até, né? E é pertinho, né? Das nossas festas juninas. Aqui eu uso em média 30 gramas de brigadeiro para cada morango. A massa a gente sempre pesa, né? Quando vai levar pra feira, mas aí muda o tamanho por causa da fruta, não tem jeito. Sei. Aqui também, né? O morango também tem que estar limpinho, senão o brigadeiro não gruda. Limpinho. Nossa, que bom você aconselhar isso, porque a gente vai ter certeza que vai estar sempre limpo por dentro. Senão, não... Ok, vamos ver. Deixa eu ver, vamos colocar ele aqui. Que é a mesma calda para todos. Certo. A gente vê também, mas é de fondue, né? Que eles colocam mais de um morango, isso, assim, quando passa lá no chocolate. Esse aqui é só um mesmo. Só na calda. Só no chocolate. Porque lá mesmo eu acho que ele não tem o recheio. Vamos fazer um branco também? É muito bom tampar bem o morango, porque o morango ele deve soltar um líquido, né? Ele tem mais água do que a maçã. Mesmo usando fresquinho, o morango ele solta uma... E quanto tempo você aconselha a consumir depois que você prepara? No dia. Eu sempre falo para os clientes. Às vezes alguém quer pegar, eu preciso para amanhã de manhã, eu posso pegar aí de noite? Eu falo, gente, vamos... Isso pro morango, né? Isso. Mas a maçã dura mais, ou não? A maçã é mais tranquila também, mas é 2, 3 dias. Porque a caldinha, ela pode ir derretendo, vai pegando umidade, então fruta, né? Então, a calda, ela tá borbulhando rápido, ainda não tá no ponto. Aqui, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o teste pra ver se a calda tá no ponto certo. Nesse potinho aqui tem água gelada, vai pegar um pouquinho da calda e jogar aqui. Caiu aqui, tem que escutar um barulhinho, tipo de vidro quebrando. Tá na dúvida ainda? Pega um pedacinho, ó. Tem que estar bem sequinho, bem firme. Aqui já tá pronto. Aqui ainda tá borbulhando bastante. Eu gosto de esperar um pouquinho as bolhas baixar, que aí a calda fica bem lisinha lá na maçã, mas é bem rapidinho agora. Calda bem quente agora. Isso aqui dói, viu? A hora que queima. Deus me livre, queima até a alma isso aí, eu acho. Eu sempre gosto de colocar um paninho dobrado pra panela virar um pouco. Pra formar Mas ainda tem bastante bolha, tá vendo? Tô vendo. Só um pouquinho que a calda vai ficar bem lisinha. Já te falar, é super importante você acertar esse ponto, porque senão ela vai grudar no dente. Aqui, se você não fizer o teste lá, nem que você faça 10 vezes, tem que fazer, porque se o ponto não der Ela fica assim durinha, parecendo que um vidro, né? Isso. Tem que jogar. E olha que ela testou várias vezes. Nós acompanhamos aqui. Ó, aqui já tá na... Esse processo aqui tem que ser bem rápido e com cuidado, viu? Porque aqui também pode passar de hora, né? Pode. Depois que você tira. Porque ela endurece. Aqui, ó, a maçã já tá envolvida, o brigadeiro tá bem firme. Vamos colocar aqui. Ó o detalhe aí. Envolve ela todinha. E seca rápido ou não? Seca bem rápido. Se o ponto estiver certinho, vai secar bem rápido aqui, ó. Tá, então é uma das maneiras. Untada, tá? Pra secar. É rapidão. Tem que untar, porque senão gruda ali, você não arranca de jeito nenhum isso aí, né? Olha, gente, ela tá dizendo o seguinte, dependendo da escolha do corante, é que vai dar a cor ali também da maçã, né? Isso. E ela já testou vários, em pó, várias marcas. E esse foi o melhor, né, Elaine? Deixa eu segurar aqui. Olha que cor bonita que ficou quando é por baixo branco, né? Isso, o brigadeiro preto, ele fica mais... mais escuro, né?
E agora aqui os morangos. Nossa, eu tô com tanta vontade de experimentar isso, porque parece que tá tudo bom. Agora os morangos. Morango também é a mesma coisa. Mergulho o morango aqui. Deixa ele escorrer. Elaine, nessa época de festas juninas, você tem feito muito disso aí? Essa encomenda deve ser um horror, né? Muita coisa. Graças a Deus. Eu chego na feira, já tem gente esperando. Tem encomendas também? Tem, aham. E o pessoal encomenda, ou vem buscar aqui ou manda Uber. A gente tá fazendo bastante. Olha, é um processinho um pouquinho demorado, mas é muito fácil de fazer. Eu acho que vale a pena tentar fazer isso em casa, né, Elaine? Ainda mais tá difícil de achar, né? Tá disputado. Tá disputadíssimo nessa época. É igual o ovo de Páscoa na Páscoa. Vamos lá ver se a primeira maçã que a gente banhou já tá sequinha. Sim. Ela sai todinha. Muito chá, né, na verdade, mas aqui... Mas também cria uma basezinha para ela ficar em pé, né? Pode cortar. Ela tá morninha, mas também só dá pra cortar enquanto ela estiver um pouquinho morta. Se endurecer, não dá. Não adianta. Ela pode quebrar, né, e desmanchar. Se não quiser também, isso aqui, gente, Pode comer. Deixa. É um pirulito. Bom, para encerrar, vamos mostrar como é que fica esse recheio. Eu tô curiosíssima para saber. Vamos partir essa aqui, então, de chocolate? Olha como ela faz, gente. Cuidado. Bem crocante. Sim. Olha que bonito que fica. Ah, mas eu quero experimentar. Cadê o morango? Vamos abrir pegar um morango aqui, então, pra gente mostrar como é que ele fica, né? Porque aqui ele tá fechadinho, embaladinho, um segredinho, sim, né? Ó, e a Elaine embala com papel celofane, né? Isso. Pode embalar na folhinha igual esse aí, pode colocar em saquinho de celofane. Põe um lacinho, porque a apresentação é tudo, né? Olha que lindo que ficou aqui, as que você já trouxe preparadas. E a maçã também, você acabou de banhar ela, ok, ela tá sequinha. É bom já embalar, porque se ficar muito tempo exposta, ela perde umidade. Cria umidade, pode perder mais rápido, né? Aí aqui... Junta ali, passa um lacinho. Dá um lacinho. E fica perfeito, viu, Elaine? Deixa eu virar pra cá. Ó, a maçã como é que fica. Tá, embalou. Agora vamos ver como é que fica o morango. Corta aqui pra gente ver, Elaine. Também crocante. Isso é porque a calda deu certinho, né? O ponto. Nossa, eu vou experimentar o morango primeiro. Então vamos ver como é que fica com o recheio, né? Porque a gente viu que fica bonito. Sim. Saboroso também deve ficar, né? Gente, muito bom. Muito bom mesmo. Bom, com um pouco de educação, né? Porque o bom é você vir aqui morder, né? Mas acho que não vai ter jeito não, gente. Vai ter que ser mordendo mesmo pra gente ver como é que ficou a maçã com chocolate. Isso. Que delícia. Muito bom. Tanto morango quanto maçã estão aprovadíssimos. Muito saborosos, Elaine. E vou te dizer mais, independente de que época você esteja, se é junina, julina, qualquer época do ano, vai bem maçã e morango do amor, não é mesmo? Isso. Uma delícia. E você que viu como se prepara, faça aí que não vai se arrepender. Mas se você achar que o processo é um pouco longo, tá com pressa, procure a Elaine. Onde é que pode te encontrar, Elaine? Eu faço 3 feiras semanais. Dia de terça-feira no Setor Coimbra, do lado do Hiper Moreira.
Dia de sexta-feira no Goiânia 2 e no domingo na Feirinha do Eldorado, no Celina Park. A gente está lá todas as semanas, todos os dias, a partir das 18 horas.